É, galera do programa de 15, hoje programa bem especial aqui. Vou falar com um dos maiores humoristas desse Brasil aí, ele que trouxe o stand-up para o grande público conhecer. Diogo Portugal, prazer. Prazer. E hoje estou com a minha peça de personagens, né? Que também é um show que eu gosto muito de fazer. Que é um espetáculo novo que você tá fazendo agora. Cara, ele é um espetáculo assim, tipo assim, não é novo porque eu já estreiei ele há 2 anos atrás, já rodei ele bastante com o Brasil, mas são personagens que eu tenho bastante carinho, assim, eu peguei e coloquei eles na peça para ter um produto diferente e tal, e porque até eu sou muito cobrado, né, eu acho que uma das grandes explosões minha na internet foi quando eu fiz o Office Boy, Elvis Lay, né, que é um dos personagens que tá aqui, ó, inclusive aqui na peça, que eu fecho a peça com ele. No humor você começou com os personagens? Comecei. O stand-up foi um segundo momento, assim. Foi uma hora, assim, que eu me lembro que estava começando o seriado do Seinfeld, muita gente falando sobre stand-up, e eu falava, puxa, ninguém faz isso no Brasil, não da forma que eles fazem, né, assim, tão espontâneo e tal. E tinham 2 colegas meus que estavam começando a fazer. Na época eu falei, pô, vou tentar me arriscar e fazer. Então, e você começou lá em Curitiba mesmo? Comecei em Curitiba, tinha uma noite num bar que chamava Era Só O Que Faltava, de terças-feiras, e uma noite começou a pegar, ficou anos assim em cartaz. Eu tenho saudades dessa época, o bar nem existe mais, pra você ter uma ideia. E como que era a sua produção de texto na época, assim? Você produzia mais pros personagens e foi migrando? Foi uma fase bem produtiva da minha vida, porque como o show era toda terça-feira, eu intercalava, eu tinha convidados, eu testava muita coisa, né? Hoje eu já tenho mais medo de testar, sabe por quê? Porque a responsabilidade faz você ficar medroso com o tempo, né? Tipo assim, hoje em dia se eu boto um personagem lá, o pessoal não gosta, já detona e tal. E eu não tinha muito medo de criar, eu acho que o artista não pode ter medo, né, cara? Então, tipo assim, hoje eu tô num momento que eu tô voltando a tomar coragem de criar novas coisas. Ontem mesmo a gente tava, eu com a minha equipe, né, cara, eu já não faço mais tudo sozinho, já tenho uma equipe que me ajuda e a gente tava recriando um personagem que eu fiz há muito tempo atrás, que era um publicitário arrogante, saca? Esse atualmente não usa. Esse não tá na peça, mas a gente vai colocar ele na internet. Então, eu tô devagarzinho começando a inserir coisas, ideias antigas, que às vezes o antigo vira novo, né? Porque ninguém conheceu, né? E você quando você foi um dos fenômenos que estourou na internet o stand-up, você que foi a pessoa que meio que apadrinhou muito comediante que hoje está na mídia, né? Como que foi isso, esse começo? Ah, cara, era um momento onde a gente não sabia. Foi um momento assim de certo empreendedorismo, assim, porque a gente não sabia se o stand-up ia virar. A gente acreditou no estilo, falou, vamos tentar fazer, vamos tentar criar um público para isso e tal. E realmente foi muito difícil, porque no começo a gente não tinha público, tinha mais gente querendo fazer do que para assistir. Então, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista sua que você falou assim que você ficou sabendo por acaso que você estava fazendo sucesso na internet. Na internet, que eu não sabia o que era o YouTube na época, né? Daí um cara pegou e falou assim pra mim, pô, você viu quantos acessos que você tá no YouTube? Eu falei, o que é YouTube? E você vê, né? Hoje essa ferramenta fantástica. Né? É tudo, né? Você tá até com um projeto também no YouTube, no seu canal, né? Muita você coisa. Sempre produzindo. Exato, muita coisa eu faço focando o canal, tentando fidelizar o teu próprio público ali, é um bom termômetro, né? Claro que hoje em dia tem outras redes sociais, não só o Facebook, tem o Facebook, tem o Instagram, tem tudo. O próprio Twitter, né? Onde você faz as pessoas irem lá para ver o teu canal do YouTube também. Ou seja, tudo está muito... Mas o que eu digo é que a televisão não é mais o único meio principal, de comunicação que você pode chegar na tua plateia. E quando você era moleque, você também era assim meio... Fazia muita bagunça ou você era daqueles mais quietão? Eu era quietão, mas eu era de observar e era de falar merda na hora errada. Isso sempre me custou muito caro. Tipo no colégio, suspenso, essas coisas. Tipo, família de desembargador, meu pai e tal. Sempre fui meio na contramão da família e daí você faz uma leitura. Hoje você fala, puta, tinha uma razão, né? Tinha uma coisa. Porque eu não acho que o humor é uma profissão que a pessoa decide que vai ser. Assim. Eu acho que é uma profissão que ela te encontra, não é você que resolve fazer. Tanto que todo humorista tenta fazer outras coisas, né? Eu tenho colegas e hoje em dia a gente está numa geração e quem sabe a gente tenha sido um pouco responsável por isso, se você for ver. Hoje você vê molecada assim, querendo fazer humor já desde cedo, né?
Cara, pô, eu quero montar meu canal, eu quero fazer palco, eu quero fazer stand-up. E hoje em dia bomba muito, você vê cada dia surgindo muita gente. Porque né? eles tiveram já uma cultura para se inspirar, né? Existe uma casa de comédia, né? Existem lugares para o comediante se apresentar. Quando eu comecei não tinha nada disso, né? Então minhas referências eram os comediantes mais tradicionais, né? Que, pô, era Chicanício, tal. Tom Cavalcante, assim, foi um ponto de virada, assim, pra mim, sabe, na minha época. Você fala, pô, esse cara... foi um desses mais novos. Exato. Eu falei, pô, ele já tá fazendo uma coisa um pouco diferente, ele já faz imitação, né, que é uma coisa um pouco diferente. E o humor, ele tem todas essas vertentes. Ele tem improviso, ele tem piada, ele tem imitação, ele tem personagem. E o stand-up, que é onde você... O stand-up você pode ir para qualquer assunto, né? Isso que é bem fascinante, assim, do gênero, assim, porque às vezes você está falando de um tema que não está funcionando muito, mas opa, ainda bem que eu escrevi também sobre outra coisa, então eu vou falar sobre outra coisa. E aí vai, agora também se ninguém rir de nada, você está ferrado, porque é a tua cara que está ali, né? E você tem a fama de ser muito distraído, né? Eu sou, cara. Você é muito distraído mesmo? Puta, você sabe que eu tô com o cartão de crédito do Rafinha Bastos? Isso não é piada, cara. Aconteceu, eu tava mexendo nas minhas coisas ontem e eu achei um cartão e tava escrito Rafael Holdston, não sei o nome. Oxman. Eu nem entendi esse nome. Rafael, eu falei, que merda, Rafael, que bosta, mas esse cartão veio parar na minha carteira. Aí eu fui no Google e descobri quem era a pessoa, apareceu a foto do Rafinha. Você nem sabia quem era. É porque não tem Bastos, né? Rafael Oxman, isso. E daí eu falei, caralho, velho, já tinha uma semana que eu tinha gravado aquele programa, 8 minutos com ele. E aí eu falei, cara, fudeu, o cara já cancelou o cartão. Aí, ainda bem que ele é lesado também, porque eu acho que ele não tinha nem percebido. Muito distraído com lesado. Aí eu falei pra ele, velho, tô com o teu cartão aqui, puta, vocês devem ter cancelado, foi mal. Ele falou, puta, cara, não cancelei. Eu achei que ele tava por perto. O bom é que se os processos não levaram todo o dinheiro dele, você pode usar um pouco. Pois é, cara. Não, eu falei, vai entrar pro meu livro de coisas absurdas que eu já fiz. O dia que eu podia ter passado a perna num judeu. E você vai fazer isso? Vou fazer, eu tenho que fazer. O Murilo Gun me enche muito de saco, ele acha que eu tenho que fazer um livro só sobre as histórias de distraído. Né? Tem um caso que você esqueceu, acho que o Magela. O Magela. O Rafinha foi o seguinte, só para o pessoal entender, que eu sou ladrão de cartão de crédito. A gente foi comer um sanduíche junto, provavelmente os cartões estavam ali na mesa e era parecido com o meu e eu peguei dele. E ele não percebeu e eu fui embora. Mas o Magela foi uma história engraçada mesmo, foi em Curitiba, no Risorama, que eu levei para fazer um festival com a gente, que chama Risorama, em Curitiba todo ano tem, e ele foi levando ele para almoçar. E o Magela, ele é muito assim, ele vai fazendo as coisas assim, ele fica na beirada do palco, você acha que ele vai cair, ele não cai, ele é muito safo. Né? E aquele dia, quando eu parei o carro no valet, ele abriu a porta e foi descendo. E eu fui descendo também, só que por um instante você esquece que a pessoa é cega, né, cara? Eu peguei e fui indo e tal, e daí eu já cumprimentei o porteiro lá, opa, tudo bem, já fui indo. Quando eu chego na porta do restaurante para entrar, eu me caio a ficha, falei, caramba, cadê o Magela? Né? Aí eu, idiota, achei que ele podia ter ido na minha frente, porque não sei, né? Naquela hora, eu não sabia onde ele estava. Assustado, né? Aí eu perguntei para os porteiros, eu falei assim, vem cá, vocês viram o Magela, o humorista? Eles querem assim, nem ele, eles acharam que eu estava fazendo piada. Aí, caramba, eu falei, nossa, e o Magela virava, eu via meu carro, não via ele. Aí quando eu cheguei perto, que eu consegui ver que ele tinha ido pro lado errado, e daí ele ficou atrás do carro. Tô te esperando. Eu falo que eu só não achei o cego porque ele estava num ponto cego. Mas, cara, a gente hoje dá muita risada disso, que na hora a Magela fala, pá, me esqueceu aqui, né? E você usa essas distrações nos shows? Ou... Eu não uso nos shows, mas às vezes numa entrevista, que numa entrevista com o Danilo foi legal, que a gente falou sobre isso e tal. Eu era guia da Disney, eu esqueci os passageiros. Uma vez não é nem que eu perdi os passageiros, uma outra grupo que me achou, que eu tava perdido. Ah, você trabalhava com guia. Eu era o guia da Disney e eu me perdi. E os passageiros estavam mais achados que eu. Você criou o Risorama, que é um dos maiores festivais de humor. E é o mais antigo, O Risorama já tem 12 anos de existência. Só que ele acontece no Festival de Curitiba, mas envolve aí todos os humoristas aí e tal. E como que você pensou, né, nesse período que você iniciou lá, como que foi pensar em fazer um projeto desse tamanho, que se tornou um dos maiores do mundo? Cara, foi totalmente risco e vontade de fazer mesmo, cara. Os primeiros anos a gente não ganhou dinheiro, pelo contrário, empatou.
segundo ano também, daí você vai ganhando público, né? Você não tem lucro, mas você tem e o público. experiência também. E que nem qualquer negócio, né? Eu acredito que qualquer negócio que você invista, você não tem que visar logo o fator financeiro como resultado. Você tem que plantar e aí vai, né? E com o tempo daí aquilo vai se tornando uma marca, depois se torna uma marca, você consegue de repente até um possível patrocínio, e aí que você consegue estabilizar, né? E depois que você se tornou bem conhecido no Brasil inteiro, faz show pra lá, pra cá. O cartório de protesto. E emissoras de TV. Você conheceu todo mundo que você tinha vontade de conhecer? Não, pô, imagina, cara. Eu conheci não. Uma das pessoas que eu conheci, que eu queria muito conhecer, eram os caras do Monty Python. E eu e o Daniel do Barbichas fomos no meet and greet deles, que era um lugar mais reservado, que você tinha condição a... Claro que a gente pagou por isso, mas não importa. Mas pôde conhecer. O prazer de falar com os caras do Monty Python para mim foi sensacional. Mas esses comediantes brasileiros, eu tive... Uma das coisas que eu acho que eu tenho muito prazer de falar é que eu contracenei com o Chico Anísio no Zorra Total, numa fase em que eu já era amigo dos filhos dele, mas não o conhecia pessoalmente e foi muito legal assim, para mim, pro meu currículo. Zorra Total para mim foi assim, ó. Podem falar o que quiser, nego zoa, né? Você fez Zorra Total, mas pra mim eu ter conhecido... Você aproveitou. Eu aproveitei a parte mais interessante, que é o bastidor das histórias do Paulo Silvino, do Agildo Ribeiro, eu colava nos caras, eu ficava assim só ouvindo as histórias. Cara, e por mais que às vezes o pessoal usou com o Zorra Total, os grandes nomes do humor sempre tiveram por ali ou passaram por ali, né? Exato, não, e as referências. As referências. Porque eu ouvia Paulo Silvino quando eu era novo, era Vivo Gordo, essas coisas. E eu era fã desses caras. Daí quando você tem a oportunidade de conhecê-los, né? É emocionante. Por Juca Chaves, né? Era um cara assim que eu me lembro do meu pai ter um disco dele. Tá? Depois hoje eu sou amigo dele, da esposa dele, sabe? Essas coisas também é muito gratificante, né? Porque... E é muito doido porque assim, apesar do tempo de carreira que você tem, o processo foi até rápido, né? Pra chegar nesse... Foi. Eu sou de uma época que a gente não tinha contato com o artista, né? Tipo assim, eu ia num show de um cara que eu era muito fã. Por exemplo, eu falei Tom Cavalcante. Podia ser o Nesta Capitinga, lá Pedro Bismarck, ou podia ser o Costinha, não importa. Eu ia no show dos caras, acabava o show, o cara entrava no camarim e o segurança fechava a porta na nossa cara. Não tinha essa coisa de vamos tirar foto com a plateia. Não existia isso. Não existia o Twitter, onde você pode seguir o teu ídolo e mandar uma mensagem para ele e ele te responder. Hoje em dia está tudo muito democrático, né? Tá tudo muito interativo. Tá mais próximo, né? Próximo, exato. Eu tentava assim levar uma fita pro Chico Anísio analisar se eu não podia ir para a escolinha do São Raimundo, eu não tinha acesso ao Chico Anísio, entendeu? E era aquele sonho. Era muito difícil, era aquele sonho. Daí quando você, um dia você pega contracena com o cara, tipo, né? Foi uma das coisas. Depois teve muitas coisas gratificantes assim que foi risadaria, né? Que eu sou curador. A convite séculos, né? Que você a convite do Paulo Bonfá, foi um projeto embrionário que a gente sentou também falando, não, o Risorama é desse jeito, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Você ajudou aí na criação. Exato, e daí a gente, eu quero fazer uma coisa maior, mas, né, tipo, para abranger mais coisas. O Risorama me fez, ali a gente reunia, a gente homenageou o Jô Soares, né? A gente homenageou o Chico Anísio em vida, né? Detalhe, muito legal. A gente homenageou o Carlos Alberto Nobre, quer dizer, foram homenagens de gente que a gente admira pela classe, né? E daí o Chico Anísio falou uma coisa bem bonita, assim, que ele falou assim, eu estou sendo homenageado por soldados que lutam pela mesma guerra. Né? Eu achei muito legal isso, quando ele falou, tipo, uma homenagem de humorista para humorista, né? Então é um maior reconhecimento. Eu lembro que uma certa fase, há pouco tempo atrás, a gente estava ficando assim, órfão de humoristas, né? Foi essa galera do stand-up, com esse movimento que você veio trazendo, que renasceu o humor no Brasil. Não pode deixar de falar da Terça Insana. A Terça Insana foi um dos grandes movimentos, foi um grande ponto de virada do humor brasileiro. Foi quando o humor deixou de ser piada pronta para ser piada autoral. Quando entrou a Terça Insana, Gustavo Mendes é o da Dilma, né? É o nosso colega. O Otávio Mendes faz a irmã Terça Insana, a irmã Selma, a Maria Botânica, Marcelo Menso, Helena Kaplan, Graziela Moreto, a Grace Janucas, né, que é a grande criadora e diretora da peça, o próprio o Sidney Caria, que fazia na época, o Marcelo Médici, não posso deixar de falar do Médici, que fez a parte do elenco principal, e o Robertinho Camargo também. Ou seja, esses caras, eu também me aproximei deles na época, porque eu
eu fazia personagens na Terça Insana, sabe? Então ela me dava lá... Naquele momento você não fazia lá, não, ainda não tinha stand-up, né? Nem o próprio Mansfield ainda não fazia stand-up, né? Então, tipo assim, eu tinha 10 minutos para fazer um personagem de texto autoral. Então isso era muito legal, porque a Terça Insana te dava temas e obrigava você a escrever, né? Ó, o tema vai ser ecologia, o tema vai ser Páscoa. E aí todo mundo tinha que fazer o personagem falando daquele tema. E era sensacional, né? Já fazia o pessoal meio que ir formulando um pouco do que foi virando stand-up depois aqui no Brasil, e esse movimento foi crescendo. Exato. Não, e a Terça Insana virou uma coisa muito grande. Gigantesca. E aí teve algum momento que tipo, o stand-up já estava sendo uma coisa mais popular com o seriado do Seinfeld e tal. Eu já fazia em Curitiba. O Menso estava começando a querer fazer aqui em São Paulo. Depois nós se unimos e surgiu o Clube da Comédia Stand-up, né? Eu, a Marcela Leal, o Márcio Ribeiro, o Oscar Filho, o Rafinha. E no começo o elenco era esse. Isso já em São Paulo. Já em São Paulo. Daí depois entrou o Danilo Gentili 2 anos depois. Outro projeto que você encabeçou também, que você fez inspirado no americano, foi o Fritada. O Roast, né? O Roast. É uma versão um pouco mais humilde, porque o Roast é realmente um grande espetáculo, né? Uma grande produção. Assim. A gente não consegue chegar nisso ainda. Mas a segunda temporada do Multishow eu achei que foi muito legal. Cara, eu acho sensacional. E, pô, Multishow, vamos renovar para fazer a terceira, né? Que, pô, não pode abandonar um dos projetos que foi o melhor Ibope do canal. E o que eu acho legal no caso Fritada é que, lógico que nem todas as celebridades brasileiras, os artistas brasileiros topam fazer. Não, ainda vai demorar muito. Nos Estados Unidos já acontece isso. A galera vai em geral, né? Grandes nomes topam, como o presidente Reagan e o Justin Bieber. E o que você, assim, toda a sua carreira, o que você ainda tem vontade de fazer, criar, para onde você pensa em ir ainda? Eu sei que você também acho que estava, não sei se foi com o Danilo Gentili, estava criando uma casa de shows nos Estados Unidos. A gente está criando essa casa já está quase pronta, já está em processo de construção, estamos já trabalhando no projeto interno dela, está ficando muito legal, uma casa para 200 pessoas, uma casa de show, né? E mais voltada para comédia, mas também vamos poder ter outros shows lá, obviamente. Voltada para o mercado brasileiro, em Orlando, mas que também a gente pensa muito em mercados latinos, como americano mesmo. É uma ideia muito ousada, né? Não esperávamos que o dólar ia parar onde é que foi parar, né? Mas, beijo, Dilma. Te amo. Te amo. Nós estamos muito empolgados com o projeto. Independente de qualquer coisa, estou com um projeto aí agora que chama Portugal Descobrindo o Brasil, que está muito legal. Sou eu viajando por todas as capitais e misturando humor com turismo, e está muito legal. E você me falou de projetos que a gente tem vontade de fazer. Eu tenho uma equipe hoje, a gente trabalha bem unido, cada um, o editor, cada um faz tudo. E a gente está querendo muito também um dia fazer um filme, né? Um sitcom, uma coisa muito louca. O cinema é uma coisa que ainda não fiz. Eu fiz uma ponta num filme do Pedro Amorim e o Grande Pai, e eu falei, cara, que fascinante isso. O cinema é muito forte. E o bom da internet, você que já tem uma produção e conhece uma galera bacana, que hoje em dia o seu leque de oportunidades acaba sendo maior, você tem contatos maiores. Né? E a possibilidade de criar webséries também é muito bacana. Né? É verdade. E mais uma coisa que eu estou pensando daí visando mesmo o lado financeiro, é uma igreja evangélica, né? Pode começar esse ano. Já tem humorista evangélico, né? Isso dá um dinheiro aí. Os evangélicos já são humoristas, né? Já são, não. Cara, tem uns pastores que eu vejo aí viralizando os textos, muito engraçado. Mas, enfim, com a graça de Deus vai ser o nome do show, né? Tô brincando, sozinho. Diogo, prazer te conhecer pessoalmente. Até mais. Sou teu fã, valeu mesmo. Tamo aí na luta.